A de seduzir rapazes, sobretudo os comprometidos, pelos quais tinha especial atração. Era a virtude de que mais se orgulhava. Sabrina, sua capacidade de impor-se sobre homens que já se relacionavam com outras para fazê-lo romper esses compromissos. Seu ego só se contentava em vencer suas competidoras no interesse dos rapazes. Juliano conhecia Sabrina tanto quanto Sabrina conhecia. Para ambos, a conquista dos recursos para levar uma vida no mesmo padrão não seria muito complicada ou difícil. Assim, estava decidida a jornada dos integrantes daquela casa, todos inclinados às facilidades delituosas, sem quaisquer preocupações éticas na adoção de condutas que prejudicassem os demais. Não se importavam que o sucesso que buscavam viria a destruir ou ferir a vida alheia, desde que isso lhes facultasse o gozo das mesmas facilidades e prazeres. Sempre o interesse pessoal sobrepujando o respeito aos semelhantes. Entre mentes, não eram obrigados por nenhuma força sobrenatural a se conduzirem por esse caminho espinhoso. Poderiam ter escolhido outros caminhos, assumindo as responsabilidades pelos erros, suportando o peso da lei, honrando o maior número de compromissos possível ao invés de buscar a ilicitude como solução para as dificuldades. No entanto, o velho e traiçoeiro orgulho se aliava ao sempre vigilante egoísmo para fazer prosperar em cada um a indústria da maldade, não importando com as vítimas que produzissem, desde que isso lhes garantisse a manutenção do velho status e mantivesse as aparências. Por óbvios motivos, nenhum deles estava habilitado a fincar raízes na nova humanidade, aquela que se construía sobre os escombros fumegantes da personalidade indiferente, mesquinha, ególatra e orgulhosa. Talvez restasse alguma chance de salvação à infeliz Valda, também contaminada em seus pensamentos materialistas, mas que ainda sugeriu o recurso da oração para tentarem reverter o quadro sombrio que pesava sobre os destinos. Era a única inclinada a buscar ajuda em Deus, mesmo que fosse somente naquele momento, premiada pela circunstância adversa. Quem sabe, escutando alguma mensagem elevada, pensando sobre os problemas, meditando acerca das verdades do Espírito, ainda fosse capaz de se deixar tocar por um raio de esperança. Quem sabe se, melhorando interiormente com o aprendizado e com o amparo dos espíritos amigos, ela não conseguiria ajudar o marido a adotar uma outra postura, fazendo-o dirigir seus esforços para a solução do problema, para a modificação de condutas, para o cumprimento dos deveres morais, ainda que isso não os mantivesse no mesmo padrão de vida. Tanto quanto você, querido, leitor, os espíritos amigos viam tal possibilidade de modificação de comportamento, como algo extremamente improvável. No entanto, desde que existisse a mais remota chance de arrependimento e reforma, as mãos invisíveis se empenhariam para que essa insignificante oportunidade fosse explorada ao máximo. Era o que tais amigos tentariam, valendo-se da ida de Moacir e Valda ao centro espírita, no qual solicitariam o aconselhamento de como se opor a tal estado de coisas e a melhor maneira de neutralizar o olho gordo de muitos. Enquanto isso, as vidas de Rafael, Alice e seus filhos, igualmente se modificariam ao sabor da desgraça financeira. 25 Rafael, Alice e filhos. Passando pelo mesmo drama financeiro que o sócio, Rafael necessitava adotar certas estratégias para revelar aos próprios familiares a brusca modificação da vida de todos. Dominado pela esposa, mulher impetuosa e cheia de ambições, sabia que precisaria de um cenário para explicar tão grande e repentino insucesso financeiro a fim de que tal situação não fosse atribuída à sua própria incompetência. Na verdade, a derrocada financeira era de responsabilidade de todos eles, criaturas indisciplinadas, gastadeiras, arrogantes, vaidosas e orgulhosas, indiferentes para com o futuro. No entanto, ninguém estava preparado para assumir a sua parcela de responsabilidade na tragédia coletiva. Todos achavam que as obrigações dos administradores da empresa eram as de abastecê-los de facilidades e recursos, nada mais. Na desgraça que se abateu sobre o núcleo produtivo representado pelo negócio, a maior cota de culpa recaía, certamente,
sobre as esposas de ambos os sócios e sobre Leda, esposa do gerente Alberto, mulheres caprichosas, astutas e sonhadoras, ambicionando sempre facilidades e demonstrações de poder financeiro pela exorbitância de gastos e confortos inesgotáveis que exigiam, ensinando os filhos a serem tão ou mais irresponsáveis do que elas próprias, cultivando neles a falsa ideia de que a vida era essa sucessão de emoções, num carrossel de aventuras e luxos inúteis. A falta do equilíbrio, da noção de limites, as exigências materiais e o jogo da sedução eram armas muito usadas por elas, fazendo com que seus respectivos maridos, infantis fantoches em suas mãos, se contorcessem conforme elas iam puxando as cordinhas da dança, o que, por fim, levou ao naufrágio o navio no qual todos estavam abrigados. Moacir e Rafael, escudados na competência e seriedade de Alberto, acostumaram-se a receber dividendos sem se preocupar com o futuro do negócio ou com a manutenção do equilíbrio financeiro. Acomodados sob os cuidados diligentes do gerente, imaginavam que sempre nadariam no oceano das facilidades, conduzindo-se como os piores inimigos da empresa, sempre afrouxando os controles e disciplinas para garantirem retiradas e mais retiradas para os seus gastos. Fracos de caráter, também se permitiam afundar nos já mencionados excessos, ao lado de moças de conduta inadequada, além dos gastos desmedidos com bens ou objetos para exibição social. Rafael, conhecendo o caráter firme da mulher, engendrou para a esposa uma explicação aparente. Em sua versão, a culpa de Alberto e de Moacir era ainda maior, isentando-se com o fato de estar atrelado à produção, afastando-se do controle financeiro e administrativo. Isso seria suficiente para que, no cômputo da desgraça, a sua participação ficasse reduzida. Alice, nem de longe, desconfiava que Rafael possuía uma outra família em cidade distante, na qual mantinha um filho ilegítimo nascido do relacionamento com a funcionária Lia. Ao ser informada sobre a perda das condições estáveis em decorrência de toda esta situação, na versão que lhe foi exposta pelo marido, Alice, que se demonstrava muito mais perigosa na construção de estratégias e arrojada no jogo da vida, imediatamente quis saber da situação da irmã e do cunhado no cenário apresentado, sendo informada de que também estavam em dificuldades muito sérias. Muito bem. Se a desgraça é de todos nós, vamos mostrar para eles que estamos por cima. Vou reunir minhas economias e sairemos em viagem. Nada melhor do que uma viagem internacional para pagar a ideia de desgraça, falência ou de miséria rondando a nossa porta, disse a pobre Alice, ainda tão refém das aparências. Mas, balbuciava o esposo, acostumado a obedecer às vontades de Alice, você não acha que seria mais adequado que a gente guardasse esse dinheiro com cuidado ou que comprássemos alguma coisa no nome de terceiros, uma casinha, para a gente se abrigar nas horas mais complicadas que, certamente, mais cedo ou mais tarde haverão de chegar? O quê? Morar no subúrbio? Apertar-me entre móveis e caixas de papelão que não caberiam em qualquer casinha de 15 cômodos. E as minhas roupas? Vocês, homens, não têm o problema que nós, as mulheres, possuímos. Como posso transferir o meu quarto de roupas para caixas de papelão e deixar amontoadas por aí? Quanto Valda daria de risadas de minhas caixas? Não, nada disso. A viagem é a melhor saída. Além do mais, se as coisas estão tão pretas assim, melhor a gente vender tudo mesmo e se mandar daqui. Lembrando-se de tantos golpistas que se saíam bem nas disputas humanas ao fraudarem leis e autoridades fugindo para longe para que não perdessem o fruto de seus crimes e de suas apropriações inadequadas, a mulher estabeleceu o rumo, decidindo pelo próprio esposo. Bem, Rafael, se tudo vai acontecer como você nos diz, tratemos de vender nossos bens o mais discretamente possível e, assim, com dinheiro vivo, a gente vai embora e vive lá fora com conforto e sem os riscos de nos transformarmos em mendigos por aqui. Se lá tivermos que comer pão com mortadela, pelo menos estamos em Paris, em Roma ou em algum país distante. Ninguém nos está vendo. O problema é estarmos por aqui, não podendo ir mais aos mesmos restaurantes,
pegando ônibus lotados, andando de metrôs, deixando de frequentar as rodas da sociedade. Isso sim é a desgraça maior. E assim, você também se livra das perseguições judiciais. Até porque, a sua função na empresa era secundária. Você cuidava da produção. Não tem por que responder pelos desmandos do Moacir e Alberto. Vamos logo, querido, que a sorte não espera. Coloque os carros à venda, vamos ver se conseguimos um bom dinheiro à vista dando um desconto no valor, antes que nossos nomes e bens estejam no serviço de proteção ao crédito ou que haja buscas de nossas coisas. Se não vendermos a casa, tudo bem. Ao menos, com a alienação dos carros, já temos dinheiro para irmos bem longe daqui. Sentindo que a esposa não admitiria contradição em suas decisões, Rafael baixou a cabeça e, relembrando dos filhos, aventurou-se apenas a dizer: o que faremos com Gabriel e Ludmila? Os dois estão com suas vidas ligadas às nossas. Deveriam deixar tudo para trás para nos seguirem por onde fôssemos. Cada um tem sua vida, seus relacionamentos, seus interesses. Como faremos com eles? De espírito prático e demonstrando a frieza de suas decisões, Alice respondeu, direta: bem, eles já são adultos, Rafael. Precisam aprender a se decidir sobre os caminhos que devem trilhar. Se desejam vir conosco, terão de pagar suas passagens vendendo suas coisas ou arrumando dinheiro de alguma forma. Quando querem ir a festas ou comprar coisas, sabem como fazer. Eu procurei juntar recursos para uma emergência, guardando parte das finanças que você me dava para meus gastos pessoais. Que eles possam ter feito o mesmo. Se não o fizeram, podem se livrar de seus veículos. Agora, caso não desejem vir conosco, que fiquem por aqui mesmo, deixando a gente mais livre para podermos desfrutar nossa vida em outro mundo mais civilizado do que este Brasil de pobres e medíocres. Quando eles chegarem, eu mesma vou falar com os dois. Rafael nada dizia sobre as suas outras responsabilidades familiares. No entanto, sabendo que as coisas se complicariam também para os lados da antiga amante que, vivendo uma vida bem menos confortável do que a dele e de Alice, lutava para garantir para o filho um futuro mais seguro, também seria muito prejudicada com a partida dele para longe. Então, assim que saiu de casa para levar seu carro para a venda, passou a meditar em uma maneira de amparar o filho adulterino, evitando, igualmente, que a amante revelasse o segredo de Rafael para toda a família, como sempre ameaçou fazer. Então, precisaria compor as coisas com muito cuidado, antes que a situação de precariedade financeira acabasse por desencadear a outra. Só de pensar nessa hipótese, Rafael sentia calafrios na espinha, uma vez que conhecia de perto a ferocidade de Alice que seria potencializada pela descoberta de uma traição tão antiga, além do desvio de recursos para a manutenção da família clandestina. Rafael, assim, estava no meio de duas pressões femininas, as quais ia administrando com o cofre aberto nas duas direções. O problema agora era, justamente, o esvaziamento do cofre. E, então, logo começariam os telefonemas cobrando pelos pagamentos mensais não realizados. Então, antes que tudo acontecesse, Rafael precisava conversar com Lia, pessoalmente. Aproveitando-se da saída, ao invés de ir a uma concessionária de veículos, dirigiu-se ao litoral, onde moravam Lia e o filho, para que a informasse desses detalhes antes de ficar a pé. Diferentemente de Moacir, Rafael mantinha algumas economias bem escondidas da própria família e, com isso, pretendia acalmar as violentas reações de Lia diante de uma situação tão calamitosa como a que eles passariam a viver dali por diante. Desde a separação, o casal se havia avistado poucas vezes, não obstante o fato de todos os meses Rafael enviar, através dos cuidados de Alberto, a pensão alimentícia para o filho menor. No entanto, falavam-se, eventualmente, pelo telefone como se fossem amigos que há muito não se viam. O tempo e a distância fizeram esfriar as ansiedades físicas que, na afinidade de gostos e desejos, haviam encandecido as paixões carnais que os unira no passado. A chegada de Rafael, sem avisar,
Colheu Lia de surpresa, sem qualquer pensamento preconcebido a respeito do motivo da visita. Além do mais, apesar de todos os 8 anos que se haviam transcorrido, Lia mantinha os atrativos físicos do passado, aqueles que Rafael tanto apreciava. Dessa forma, o reencontro físico daquelas duas almas afinizadas seria algo muito forte para ambos, ocasião para reavivarem as antigas paixões, na troca das efusivas emoções. Tão logo se viram a sós depois da recepção junto ao modesto lar, a recordação do passado fez encandecer novamente a emoção não de todo extinta dentro deles e, sem maiores explicações ou barreiras, em poucos minutos estavam novamente nos braços um do outro, ela plenamente correspondida pelo amor daquele homem que, apesar de casado, não a havia esquecido, e ele alimentado por alguém que o desejava verdadeiramente, cansado de ser menosprezado por Alice, fria e superior, indiferente e dominadora. Tudo era muito surpreendente para ambos. Rafael não resistiu à emoção de rever a antiga paixão ali, assim, tão disponível. As carícias se sucederam naturalmente. A paixão sexual reavivada fez periclitar o pensamento do homem desacostumado àquela efusividade feminina. Nos braços de Lia, ele voltava a se sentir pleno, alguém importante e querido, desejado e abastecido, enquanto que ao lado de Alice sua vida era a de um reles empregado sob o comando da esposa. Estas emoções reacenderam em Rafael as antigas aspirações de amar e ser amado. E depois que as lembranças haviam renovado em ambos a satisfação de se sentirem os mesmos apaixonados do passado, Rafael já não sabia se abandonava Lia e o filho para continuar sendo escravo de Alice ou se, realmente, não seria melhor abandonar Alice à própria sorte. Ainda mais agora que, com os filhos crescidos, estaria livre e por sua própria conta, ficando em companhia da antiga amante. Lia não se havia casado com ninguém porque, no fundo, sonhava com a volta do antigo patrão aos seus braços mácios e sedutores. Aventurara-se com outros homens em situações passageiras e sem maior profundidade emocional. Namoricos ou relacionamentos sexuais superficiais para saciar as necessidades da emoção ou do estômago. No entanto, compromissos sérios não assumira com nenhum outro homem, porque desejava estar totalmente livre para o momento em que Rafael retornasse, como ela sempre esperara que acontecesse um dia. Assim, foi a atração física que dominou os dois nas primeiras horas do reencontro, quando as palavras não eram mais importantes que as carícias. Quando, por fim, o tórrido ambiente se acerenou permitindo que a conversa pudesse voltar a ter importância, Lia sorriu e disse, eu nunca tive um patrão tão competente e generoso como o senhor. Compreendendo a brincadeira com as experiências do passado, Rafael respondeu no mesmo tom, e nunca uma funcionária fez tantas e tão importantes horas extras como você, minha querida. O tempo passou, mas parece que estamos em meu escritório, a altas horas da noite, deitados no tapete mácio, sentindo nossos corações pulsarem. Rafael, você foi o único homem que me fez sentir tudo isso, querido. Quanta saudade eu tinha de voltar a estes momentos especiais em seus braços. Enaltecido com a conversa íntima que lhe alimentava o eco, Rafael deitou longo beijo nos lábios da submissa Lia. Depois disso, perguntou pelo menino, como está nosso pequeno? A palavra nosso fez Lia sentir um tremor no íntimo do ser. Era a maneira de Rafael dizer-lhe que não havia arriscado do mundo pessoal, mas, ao contrário, reconhecia a existência de um laço familiar que os unia. Querido, você nem vai acreditar como cresceu. Foi à escola e deve chegar no fim da tarde. Sempre pergunta quando o pai virá vê-lo, mas sempre lhe digo que você é muito ocupado e, quando puder, aqui estará. Ele vai ficar muito feliz em sentir sua presença aqui, hoje. Lia, como o tempo passa e como as coisas mudam. Parece que só a sua graça e o seu calor não desaparecem, falou ele, malicioso. Porventura não estarei ocupando o espaço que já pertence a outro homem em sua vida? Nunca, meu querido. Tive alguns relacionamentos nada sérios de vez em quando, mas jamais me deixei desiludir quanto à necessidade de manter livre para um dia poder viver ao seu lado.
Então, nunca deixei que qualquer outro ocupasse o que lhe pertence. A revelação da mulher emocionava o sentimento de Rafael. Em sua mente, o turbilhão da dúvida o levava de roldão, passando da ideia de abandonar a antiga amante afastando-se para a frente, à ideia de abandonar a mulher, entregando-a à própria sorte e refazendo a vida afetiva ao lado daquela esfuziante companheira. Mas você não veio até aqui, depois de tanto tempo, meu querido, apenas para matar a saudade de meu corpo, não é? Perguntou a moça, experiente. Não, é claro. Quer dizer, isso foi muito bom. Mas... titubeou Rafael. Entendendo que chegara o momento das decisões, começou, então, a abordar o assunto da falência da empresa. Lia escutava seus argumentos e notícias com o olhar curioso, sem demonstrar reações desagradáveis e agressivas. A moça sabia que Rafael estava sob pressão e que de nada lhe adiantaria agir de maneira impetuosa, preferindo ser carinhosa e doce para que o rapaz se sentisse acolhido. Não deve ser fácil, meu bem, ter de enfrentar as dificuldades que você está precisando defrontar. Eu bem que percebi haver algo errado quando observei que o pagamento do mês veio menor do que de costume. Entretanto, não quis ligar por imaginar que, em mais alguns dias, ele seria complementado, como já aconteceu em outras épocas. Mas, pelo que vejo, as coisas estão piores do que eu supunha. Sim, Lia. Tudo está caindo aos pedaços e, agora, minha esposa inventou de arrumar as malas e mudarmos-nos para outro país. Deseja ela fugir da situação constrangedora de ficar pobre. A informação de Rafael foi uma punhalada no coração da moça. Ainda mais depois que haviam reavivado a chama da emoção longamente reprimida. Ainda assim, apesar de fazer um olhar de tristeza, Lia se manteve paciente e serena. Sim, meu querido, entendo. E você veio até aqui para me avisar de que não vai mais voltar a me procurar, não é? Observando que Lia falava isso em um tom de compreensão e carícia, Rafael olhou-a profundamente nos olhos, imaginando como teria sido mais feliz se tivesse preferido ficar com a amante ao invés de continuar com o relacionamento mentiroso e superficial que o consumia sem abastecê-lo. Então, usando de toda a sinceridade que poderia exprimir a verdade de seus sentimentos, respondeu: sabe, Lia, quando tudo aconteceu, preocupei-me com o seu destino e do pequeno Sérgio. Ainda que não pudesse ser um pai e um marido à altura do que vocês mereciam ter, não desejava deixá-los sem conforto material. Então, sem que minha família soubesse, vim até aqui para falar sobre esse assunto com você. No entanto, ao voltarmos aos velhos tempos e sentir as emoções que pensava apagadas dentro de mim, olhando-a como estou fazendo agora, não me quero ir embora para longe. As palavras de Rafael soavam aos ouvidos de Lia como sinfonias de esperança. Sim, Rafael, continue. Pode falar o que quiser. Eu não irei exigir nada de você. Como não tenho feito isso ao longo destes anos todos. Sim, querida. Tenho sido injusto com você e com o nosso filho. Privilegiei a mulher com quem me casara, mas de quem há muito estou apartado, pela ausência de afeto compartilhado. Alice se perdeu nas coisas do mundo material, festas, shows, shoppings, roupas, recepções, e eu me perdi de mim mesmo ao achar que minha felicidade estava no financiamento de todas essas loucuras. Alice me aceitava em sua cama apenas como marido a quem deveria submeter-se sexualmente por dever. Desde aquela época em que nos conhecemos, minha esposa não me faz sentir a emoção dos primeiros dias de casado, não se fazendo diferente de um robô que cumpre tarefas sem demonstrar emoções. As revelações da intimidade do antigo patrão eram demonstrações vivas de que tudo o que ela houvera semeado naqueles tempos, ficará sob a terra da personalidade para eclodir um dia, no momento em que as vulnerabilidades emocionais criassem o clima certo para a germinação da semente. Agora que a revejo, continuava Rafael, e que, sem maiores dificuldades ou explicações, nos entregamos um ao outro com a facilidade e a emoção dos melhores dias de nossa relação,
Percebo que não estou morto como Alice me faz sentir e que a vida que eu construí ao lado dela foi uma mentira bem ornamentada. Nossa mansão mais se parece com uma tumba funerária repleta de mármore e cortinas caras, mas absolutamente fria de sentimentos verdadeiros. Eu pensava que meu destino era o de morrer dessa forma, sendo tangido por essa mulher perigosa que, mesmo hoje, decidiu o que faríamos, sem que eu tivesse qualquer importância na decisão de um destino que também me pertence. Então, Lia, preciso confessar que o seu calor e o seu carinho me devolveram não só as emoções sinceras que a gente trocou e que estão aqui dentro, mas, também, a vontade de viver nesse clima de saúde, de jovialidade, de afeto sincero, porque reconheço que isso é muito melhor do que tudo tenho tido com Alice. Meus filhos já cresceram e estão encaminhados para seus compromissos afetivos. Alice é tão calculista, que decidiu nosso destino sem sequer perguntar-lhe se gostariam de ir conosco. E quando eu levantei essa questão, demonstrou que não está nem um pouco preocupada com o que será deles. Está pensando nela própria e nas malditas aparências. Por isso, eu, que vim aqui para lhe dizer certas coisas, afastando-me, agora confesso que estou precisando ficar aqui, ao seu lado. Você estaria disposta a me perdoar por todo este tempo de indiferença? A emoção tomara conta da garganta de Rafael, apequenado pelas condutas do passado diante daquela que não houvera sido contemplada com suas atenções de marido e que suportara a qualificação de outra em sua vida. O homem chorava com o rosto mergulhado nas próprias mãos, usando o travesseiro do leito onde os dois ainda se encontravam como apoio. Lia nunca havia visto aquela demonstração de sinceridade por parte do amado em sua vida. Não tinha o que duvidar de seus sentimentos, sobretudo agora que, de sua parte, poderia recomeçar a construção do antigo sonho ao lado do homem amado. Ela enlaçou-se ao corpo trêmulo de Rafael com a paixão à flor da pele, no discurso silencioso dos que se amam a ponto de esquecerem anos da estiagem da solidão, e sussurrou-lhe: seremos felizes, meu amor. Por fim seremos felizes. Mas agora eu sou um quase derrotado, Lia. Não tenho mais as facilidades de outrora. Mesmo assim, você me aceitaria? Ora, Rafael, quero você, não o seu dinheiro. É certo que a riqueza é sempre um fator importante em nossa vida e, assim, não posso mentir dizendo que, quando o conheci, não pensei nas vantagens de ser a esposa e a dona de tudo o que você tinha. No entanto, com o passar dos meses e com o aprofundamento de nossa relação, descobri um homem que me abastecia de emoções novas e sentimentos verdadeiros e, graças ao amor que desenvolvi por você, encontrei forças para suportar a distância, as dificuldades, as tentações, sem transformar sua vida num inferno de cobranças e espinhos. Então, ainda que você não tenha nada, temo-nos um ao outro e, juntos, saberemos superar os desafios como uma família que se quer, sem qualquer obstáculo que nos afaste. Rafael sentia-se renascer diante de uma pessoa que lhe dava o alimento mais importante para o espírito, a compreensão, a amizade, o respeito e o carinho da verdadeira companheira. Olhando para o rosto de Lia, onde se viam brotar as primeiras marcas do tempo sem que isso a privasse da antiga beleza, Rafael abraçou-a e, talvez como há muito tempo não o fazia, tomou a decisão que julgava ser a mais importante de sua vida. Então está decidido. Ficaremos juntos. Volto para casa cheio de amor e esperança. Anunciarei a Alice que não irei para o mesmo destino que ela, entregarei os bens que ainda poderão ser vendidos, ficarei com meu carro, que vou vender para a gente alguma coisa para começarmos. Além do mais, possuo algumas economias que ela não sabe e, com isso, garantimos um período de estabilidade, enquanto procuro um emprego por aqui onde possa ganhar meu salário com decência. Lia não sabia dizer se estava sonhando ou se, realmente, a felicidade sorrira para ela, depois de tantos anos de amargura e solidão. Acertados os planos, voltaram à troca de carícias que haviam interrompido nos longos anos de separação, saciando a fome de alegrias. Ao final da tarde, foram à escola esperar a saída de Sérgio que, por fim,
estaria na companhia do pai para ser informado sobre a grande notícia, a de que ele viria residir em sua companhia. A alegria do menino foi intensa e emocionante porque, ao longo de sua vida infantil, sempre se sentira lesado emocionalmente, diante de colegas que falavam de seus pais, que eram levados e buscados